existe um ciclo natural em que nada se desperdiça. Folhas caem, decompõem e viram nutrientes. Frutos alimentam animais e seus restos voltam à terra, fechando um ciclo contínuo. No ambiente natural, aquilo que chamamos de lixo orgânico é, na verdade, alimento para muita vida, dentro e fora do solo. No episódio de hoje, convidamos você a mergulhar nesse ciclo virtuoso por meio da compostagem e dos biofertilizantes, práticas ancestrais e contemporâneas de transformar resíduos orgânicos em adubo fértil. Também serão explorados os banheiros secos, uma alternativa sanitária que reduz o uso de água potável e transforma nossos próprios resíduos em recursos. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. Sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, o seu podcast agroecológico. Em mais um passo da Terra, em que vamos falar do poder da compostagem, dos biofertilizantes e dos banheiros secos. E fiquem até o final, pois temos um recadinho importante para quem estiver nos ouvindo no dia de lançamento desse episódio. Nitrogênio, fósforo e potássio são sim essenciais, mas as plantas não comem apenas o que vem no NPK. Ela acessa diversos nutrientes em doses ao longo da sua vida, muitas vezes nas ordens das microgramas por cada planta, ainda que no seu ciclo inteiro some pouquíssimas miligramas. O problema é que no manejo da monocultura, despejamos muito de uma vez, e a exposição ao sol contribui para a perda da sua eficiência. O fósforo, principalmente, se liga rápido a coisas que existem no solo, como ferro, alumínio e cálcio, ficando indisponível, virando desperdício. Resultado: solos cansados, bolso leve e planta ainda com fome. A nossa proposta hoje será ao contrário. Em vez de empurrar poucos nutrientes a qualquer custo, ou a custos altos, criaremos juntos condições para disponibilizá-lo quando e onde a raiz precisa. É menos sobre quantidade e mais sobre processos e qualidade. Transformar matéria em alimento real para um solo vivo. Vamos voltar ao período do nosso planeta, conhecido como o Carbonífero, há mais de 500 milhões de anos atrás, quando as florestas imensas caíam sobre si mesmas e a matéria orgânica se acumulava em camadas. As plantas haviam acabado de surgir com seus compostos complexos, a lignina e a celulose principalmente. Mas a vida ainda não tinha dominado as chaves enzimáticas para desfazer tanta novidade. A natureza literalmente levou tempo para aprender a reciclar as florestas. Enquanto isso, o carbono ficou guardado em turfas e depois o chamado carvão mineral. Foi assim que a natureza trancou na Terra a energia do Sol de milhões de anos. Com o tempo, principalmente fungos, bactérias e protozoários evoluíram ferramentas para fechar o ciclo. Agora, o que cai vira comida de novo. Essa novidade mudou tudo. Quando a decomposição funciona, nutrientes não precisam vir em caminhão. Chegam em fluxo fino, contínuo, no ritmo da raiz. E é esse aprendizado que vamos trazer para o canteiro hoje. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma frase clássica que ganha vida nas florestas. E uma técnica simples que vem da floresta e você pode usar aí na sua casa é a compostagem. Compostar em casa ou na comunidade é resgatar um saber antigo de devolver à terra o que ela nos deu, imitando a eficiência da natureza. Além do aspecto prático, há um componente educativo e quase filosófico.
Ao observar os resíduos virarem solo fértil, percebemos a interdependência entre nós e a terra. E por isso, sempre reforçamos que somos a natureza e podemos cooperar com seus ciclos em vez de tentar interrompê-los. Atualmente, a maior parte dos resíduos orgânicos gerados nas cidades acaba em aterros sanitários, liberando o gás metano e outros poluentes. Menos de 1% desse material é realmente reaproveitado via compostagem no Brasil. A compostagem surge como um destino inteligente e eficaz para esses resíduos. Em vez de apodrecerem em lixões, eles são reciclados e devolvidos ao ciclo natural na forma de adubo orgânico. Assim devolvemos à terra aquilo que dela veio. A compostagem, que nada mais é que o processo biológico em que os organismos decompositores como fungos, bactérias, tardígrados, insetos e minhocas transformam matéria orgânica em humus. Um material escuro com cheiro de terra molhada. Em outras palavras, é acelerar e gerenciar aquilo que já acontece no chão da floresta, a reciclagem natural dos nutrientes. Diferente do lixo orgânico jogado fora, que ao apodrecer gera mau cheiro e contaminação, na compostagem criamos condições ideais de oxigênio, umidade e temperatura para uma decomposição controlada e sem inconvenientes. O resultado é um adubo rico, que pode ser usado em jardins, hortas e plantações, fechando o ciclo do alimento de maneira sustentável. Primeiro de tudo, por que compostar? Ao compostar, nós reduzimos o volume de lixo enviado aos aterros sanitários e lixões, diminuindo a emissão de gases do efeito estufa e o risco de contaminação do solo e da água. Também produzimos nosso próprio adubo, diminuindo a dependência de fertilizantes químicos industrializados. Coisas que já falamos por aqui diversas vezes. É uma forma efetiva de contribuir para a saúde ambiental do entorno, seja no campo ou na cidade, e de reconhecer que restos orgânicos não são lixo, mas recursos valiosos. Compostar é um ato de cuidado ecológico e também um gesto político. Cascas de frutas, borras de café, folhas secas, tudo isso contém vida em potencial. Quando compostamos, participamos ativamente do ciclo natural, transformando o que seria descarte em fonte de vida. Compostar é possível em diferentes escalas e lugares, do sítio no campo ao apartamento na cidade. Então vamos explorar várias técnicas e modelos de compostagem, mostrando que há alternativas simples e acessíveis para qualquer realidade. Mas agricultores da região dos Campos Gerais estão conseguindo bons resultados na lavoura com a correção de solo feita com compostagem. Pois é, o adubo orgânico é produzido por uma usina da região que usa resíduos da agroindústria como matéria-prima. Aqui, resíduos orgânicos das agroindústrias da região, como restos de alimentos, sementes, cascas, podas de árvore, entre outros, são transformados em composto agrícola de alto valor. O processo é totalmente automatizado e conta com monitoramento constante de temperatura, umidade e oxigênio, para manter a segurança do produto que vai para os produtores rurais aplicarem em grande escala. Começando do mais simples, visualiza-se uma composteira caseira típica. Pode ser um sistema de caixas empilhadas ou um balde aerado, onde resíduos de cozinha são depositados junto com matérias secas, como folhas e serragem. Muitos optam pelo minhocário, o método que utiliza as minhocas californianas nas caixas digestoras para acelerar a decomposição. As minhocas consomem os restos orgânicos e os transformam em um humus riquíssimo, produzindo também o líquido fertilizante chamado de chorume, que é coletado sempre na caixa mais inferior. E sempre vale lembrar que sistemas com minhocas não devem exalar mau cheiro e podem ficar até mesmo próximo da cozinha ou varandas de apartamentos, desde que bem manejado, ou seja, sempre lembrar de cobrir os restos com uma matéria seca e evitar o excesso de umidade.
Com boa manutenção, é perfeitamente possível ter uma composteira doméstica sem odor desagradável, mesmo em espaços reduzidos. Em áreas rurais ou quintais espaçosos, a compostagem pode tomar a forma de leiras ou pilhas ao ar livre. Para uma pilha de compostagem clássica, é ideal escolher um local sombreado e arejado no solo, e então fazer camadas alternadas de materiais verdes úmidos, como o resto de comida, esterco, folhas verdes, e materiais marrons secos, como folhas secas, palhas e serragem, formando assim uma pilha. A cada camada, umedeça ligeiramente e, se possível, adicionar um pouco de terra ou composto antigo para introduzir os micro-organismos. Com o passar dos dias, a pilha aquece, podendo atingir de 50 a 60 graus no núcleo, e os decompositores iniciam seu trabalho. Esse calor natural é sinal de que a compostagem está ativa, ajudando a matar patógenos e sementes indesejadas. E a gente pode medir essa temperatura com termômetros e também tem uma técnica de uma barra de ferro meio fina inserida no núcleo da compostagem. E aí, se você tirar a barra e ela estiver quente, é porque ela está atingindo a temperatura. Após algumas semanas, é recomendável revirar ou mexer a pilha, usando uma enxada ou um ancinho, para assim aerar e acelerar a decomposição por igual. Em áreas rurais onde há mais espaço, esse método de leira torna-se prático para processar grandes volumes, incluindo restos de colheita, estercos de animais como de galinha e gado e podas do jardim. Inclusive, muitas propriedades agroecológicas já praticam isso, juntando esterco e palhada para obter composto e chorume, o biofertilizante líquido. É a tecnologia dos povos da terra. Aquele monte de esterco no canto do curral nada mais é do que a compostagem tradicional acontecendo. Para quem está nas cidades, ou mesmo em pequenos espaços, além dos minhocários, existem outras possibilidades, como, por exemplo, a técnica do bokashi. Originada no Japão, é basicamente a fermentação de resíduos em um balde fechado com o auxílio de micro-organismos eficientes. Embora precise de uma etapa posterior, enterrando ou compostando o material fermentado, o bokashi é útil para apartamentos por ser rápido e também sem odores fortes, graças à fermentação anaeróbia controlada. Outra alternativa urbana são os pátios de compostagem comunitários. Condomínios, bairros ou escolas podem implementar composteiras coletivas, onde moradores depositam seus resíduos orgânicos separados. Assim, mesmo quem não tem como compostar em casa, pode participar levando restos de feira, cascas e pó de café para um local compartilhado. A palavra-chave aqui é criatividade. Há inúmeros modelos, de composteiras elétricas automáticas a simples buracos na terra, as chamadas composteiras de vala ou de chão, onde se enterram os resíduos orgânicos diretamente no solo de canteiros. O importante é entender os princípios básicos, equilíbrio de materiais, aeração e umidade, para assim adaptá-los a qualquer sistema. Outro exemplo de adaptabilidade da compostagem é o método chamado de lajes, desenvolvido na UDESC, que vem sendo um sucesso em escolas. A compostagem é feita diretamente num futuro canteiro. Esse método encurta alguns processos: compostar e depois montar o canteiro. Aqui na técnica de lajes, os dois ficam prontos ao mesmo tempo. Escolha o local do canteiro, delimite e forme o canteiro com a terra. Depois, insira uma boa camada de restos de comida, de pelo menos 20 centímetros de altura, e cubra com folhas secas. Logo em seguida, faça furos no canteiro para os gases da compostagem saírem e o oxigênio entrar. Depois de 30 dias, seu canteiro está pronto com adubo para plantar. Existem infinitas formas de se compostar, uma vez que entendemos as condições necessárias.
Da doméstica à comunitária, todas replicam o mesmo ciclo natural. Essa flexibilidade torna a compostagem acessível. Cada pessoa ou comunidade pode achar o método que melhor se encaixa no seu cotidiano. Em termos de cuidados gerais, vamos listar dicas essenciais para o sucesso da compostagem, independente da técnica. O equilíbrio de carbono e nitrogênio. Garantir uma proporção entre materiais secos, ricos em carbono, como as folhas, palha e até papelão, e os materiais mais úmidos, ricos em nitrogênio, como os restos de frutas, verduras e até esterco. Isso evita que a composteira fique muito molhada e fedida, ou muito seca e lenta. A regra prática é de fazer camadas, e sempre cobrir os resíduos de cozinha com uma camada seca, o que abafa os odores e absorve a umidade. Aeração. Tem que permitir que o composto respire. Muitos micro-organismos benéficos precisam de oxigênio. Portanto, recipiente perfurados, revirar a pilha ou ao menos fazer furos na palhada para passar o ar são medidas recomendadas. Sem oxigênio, a decomposição pode virar anaeróbica e cheirar mal. Umidade adequada. Manter sempre o composto úmido, nem seco demais e nem encharcado. Se a composteira apresentar um mau cheiro, provavelmente está muito úmida e rica em nitrogênio. A solução é adicionar mais material seco, como serragem e folhas. Se, ao contrário, parece que nada acontece na sua composteira, ela pode estar seca demais. Então, um pouco de água ou resíduos frescos a mais podem entrar em cena. Temperatura. O calor é fundamental para acontecer a decomposição. Locais frios demoram mais, enquanto locais quentes é preciso virar o composto com maior frequência para evitar o calor excessivo no meio do composto, o que pode acabar matando os micro-organismos benéficos e atrasando o processo, e até produzindo metano, um gás inflamável e dos piores para intensificar o efeito estufa. Tempo e paciência. Você deve lembrar que compostar é um processo vivo. Em composteiras bem cuidadas, os resíduos podem se transformar em adubo em 2 a 4 meses, especialmente no clima quente do Brasil. Já em métodos mais lentos, como pilhas frias ou sem se revirar o material, pode levar de 6 meses até 1 ano. Respeitar o tempo da natureza faz parte do aprendizado. Apressar usando químicos não é o objetivo, pois confiamos no trabalho silencioso da microvida. Os únicos aditivos que indicamos são um pouco de compostos antigo, ou um pouco de terra da área de floresta, ou também os conhecidos micro-organismos eficientes, que podem ser capturados. Vamos deixar algumas referências com técnicas para essas capturas. Nada muito complicado. O que evitar? Não coloque na composteira certos itens que dificultam o processo doméstico, como carnes, laticínios, óleos ou fezes de animais domésticos, especialmente de pets que comem ração. Esses materiais até são compostáveis, mas tendem a atrair vetores indesejados, como ratos e moscas, ou podem exalar odores fortes se não manejados com muito cuidado. Numa composteira caseira, é melhor restringir-se aos restos dos vegetais, como casca de ovo, borra de café, saquinhos de chá, guardanapos de papel e, eventualmente, pequenas porções de papelão picado. Um local adequado. Por fim, é muito importante escolher um local prático e seguro para a sua composteira. Em apartamentos, sempre mantê-la em área ventilada e longe do sol e da chuva direta. No quintal, optar por um canto meio sombreado. Uma simples lona ou até papelão pode ajudar a proteger da chuva excessiva e do sol intenso, mantendo as condições ideais. Compostar não é um bicho de 7 cabeças, mas sim reproduzir conscientemente um processo natural. Seja uma jovem família urbana plantando em vasos ou um agricultor tradicional no campo, todos podemos compostar e colher os benefícios.
E já mostramos para vocês que existe uma compostagem sob medida para cada contexto, quebrando o mito de que a cidade grande não dá para fazer ou de que é complicado. Cada um pode ser um agente ativo na transformação do seu resíduo em vida nova. Durante décadas, a produção de cana-de-açúcar esteve no centro da economia cubana. Tanto os aspectos econômicos do país quanto elementos culturais, como o consumo de rum, giraram em torno dessa atividade. Atualmente, os institutos de pesquisa científica, em parceria com comunidades ligadas à produção de cana, desenvolvem bioinsumos para o setor agropecuário. Trata-se de um avanço crucial para melhorar resultados na agricultura e pecuária. Um dos progressos mais recentes é o desenvolvimento do lebame, um bioestimulante produzido com micro-organismos e melado, já padronizado para uso. Um passo importante em meio às dificuldades econômicas que o país enfrenta. Agora que já vimos sobre a compostagem, também temos que falar sobre eles, os biofertilizantes, que nos permite transformar restos em cauda de vida. Biofertilizante é basicamente água com microvida e nutrientes em suspensão, feita para nutrir o solo e, por tabela, as plantas. Na prática, trabalhamos com 2 caminhos simples: os fermentados, feitos em baldes fechados, e os arejados, que são chamados de chá de composto. Ambos partem do mesmo princípio: dar comida e condições para os micro-organismos trabalharem por nós. Fermentado universal de quintal. Precisamos de um balde com tampa. Ingredientes: de 8 a 9 litros de água sem cloro, 1 kg de esterco curtido, mais 1 kg de matéria verde picada com capins e folhas, 1 xícara de açúcar mascavo ou melaço. Esse será o alimento dos micro-organismos. Ingredientes opcionais: 1 punhado de composto maduro que servirá como inóculo, 1 punhado de cinzas peneiradas fornecendo potássio e 1 punhado de ossos triturados fornecendo cálcio. O passo a passo: colocar tudo no balde, mexer bem e fechar. Fermentar por 14 a 21 dias na sombra, deixando o balde arrotar pelo menos uma vez ao dia, abrindo ele rapidamente ou também usando lacres com respiro. Os sinais de ponto de uso: a cor escura, borbulhas discretas e um cheiro ácido adocicado. Não pode ser um cheiro podre. Coar e sempre diluir bem antes de usar. Diluição e uso: no solo, rega no pé, de 1 para 10 a 1 para 20 a cada 7 a 15 dias. De forma foliar, pulverização ao entardecer, de 1,50 a 1 a 100, sempre coado. Pré-embebição de sementes, de 1 para 1000 por 20 a 30 minutos. Dica: se o cheiro ficar rançoso, sulfuroso, voltamos uma etapa: arejar, corrigir umidade e oferecer matéria seca. O chá de composto arejado de uso rápido. Ingredientes: 1 parte de composto bem curado para 10 partes de água e 1 colherinha de açúcar. Deixar borbulhar com aquelas bombas de aquário bem simples por pelo menos 24 a 36 horas. Sinais de ponto são uma espuma leve e o cheiro de terra molhada. Nós devemos usar esse composto no mesmo dia, preferencialmente no solo ou como foliar bem leve e sempre coado. Reaproveitando o líquido da composteira. Em minhocários e composteiras, pode-se coletar um líquido fertilizante, o famoso chorume, que devidamente diluído funciona como um biofertilizante. A orientação é manter a aplicação no solo e evitar folhas que serão consumidas cruas, sempre diluindo bem o biofertilizante. Em leiras rurais, a pilha também gera um biofertilizante líquido natural, outro jeito de fechar o ciclo sem custos. O fermentado do tipo bocashi líquido, em balde fechado. Para realidades urbanas, o método de fermentação em baldes com micro-organismos eficientes é aliado de pouco espaço e de baixo odor.
Depois de pronto, o fermentado é coado e diluído como nos demais, seguindo a técnica de bokashi que nós já apresentamos, como uma técnica urbana de fermentação em balde fechado, útil pela sua rapidez e controle de odores, perfeita como um biofertilizante. Uma das coisas interessantes é que todos os nossos bioprodutos são fabricados por nós mesmos, ou seja, o meio que propagamos esses bioprodutos são subprodutos da agroindústria canavieira. No caso do lebame, o componente fundamental do meio onde esses micro-organismos se desenvolvem é o mel final da cana, e isso cria uma economia circular a partir dos próprios subprodutos, ou seja, a partir dos resíduos da própria agroindústria do açúcar. Nós os aproveitamos para desenvolver os bioprodutos que são produzidos aqui. Como explica Marlene Pérez Rodrigues, diretora da Bioprocessos Cuba 10. Cuidados essenciais. Água sem cloro, que pode ser a da torneira mesmo. É só deixar ela descansar por pelo menos 24 horas que o cloro evapora, ou mesmo a boa e velha água da chuva, em recipientes sempre limpos e na sombra. Cheiros dizem tudo. Ácido suave e terroso é bom. O cheiro de podre é sinal de putrefação. Tem que ajustar a quantidade de matéria seca e a oxigenação. Talvez esteja muito úmido. Pulverizações sempre devem ser coadas e aplicadas fora do sol forte. Chá arejado não se guarda. Fermentados podem maturar mais, mas sempre com tampa e longe de crianças e animais. Segurança alimentar. Priorizar aplicação no solo. O uso foliar em hortaliças deve manter a diluição em altas quantidades de água e intervalos antes da colheita. Lembrar que estamos alimentando o solo. Microvida primeiro, plantas depois. O composto e seus micro-organismos melhoram a estrutura, retenção de água e saúde geral do sistema, reduzindo pragas e dependência de insumos externos. O oxigênio, na maior parte das técnicas, será sempre o nosso melhor amigo. Compostos arejados têm seus processos acontecendo de uma boa forma. Atualmente aplicado na cana-de-açúcar, o lebame também está em fase de testes para outras culturas. Motivo de orgulho para camponeses e cientistas cubanos, seu desenvolvimento beneficia não só os produtores, mas toda a população, ao viabilizar alimentos em maior quantidade, com menor custo e menor impacto ambiental, como destaca Marlene Pérez. Dá uma maior vitalidade aos cultivos. Ele dá mais vitalidade às plantações, tem proporcionado melhores rendimentos com sua aplicação e foi observado que também possui algumas características que ajudam a controlar certas pragas que afetam algumas culturas. Esse tem sido o maior impacto que ele trouxe para a área da agricultura. Incorporar compostos orgânicos melhora dramaticamente a estrutura e a fertilidade da terra. O humus proveniente da compostagem enriquece o solo com nutrientes essenciais e povoa o solo também de micro-organismos benéficos. Estes pequenos seres atuam como verdadeiros aliados dos agricultores. Assim, compostar e usar compostos da horta significa plantas mais nutridas, menos dependentes de irrigação constante e menos suscetíveis a pragas e doenças. Afinal, um solo vivo e equilibrado produz plantas mais saudáveis, quebrando o ciclo vicioso de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Na prática agroecológica, a ideia é sempre trabalhar com a natureza e não contra ela. Devolver matéria orgânica à terra é um princípio fundamental, algo que agricultores familiares e comunidades tradicionais sempre souberam. Aqui entra uma valorização dos saberes populares e ancestrais. Muito antes da ciência entender os nutrientes, povos já compostavam intuitivamente. Práticas de compostagem e adubação orgânica existem há séculos, passadas de geração em geração. Das leiras de esterco curtido nas pequenas propriedades rurais ao hábito de enterrar cascas e restos de orgânicos nas hortas caseiras. Valoriza-se a imagem dos avós que alimentavam a terra, com o que sobrava da cozinha,
fechando os ciclos por sabedoria empírica. Eu mesma, com meu quintal agroecológico, tudo que sobra vai direto para o solo. Esse resgate cultural traz um tom poético e de respeito. A ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam. E hoje, reviver a compostagem é também reconectar com essas raízes. E claro, não podemos deixar de falar que em termos de mudanças climáticas, essa ação local também conta. O metano é um gás de efeito estufa muito potente. E cada banana ou restos de salada que viram compostos estão deixando de contribuir com essas emissões. Por outro lado, o carbono incorporado no solo na forma de matéria orgânica permanece estocado ali por muito mais tempo, ajudando também a mitigar o excesso desse composto na atmosfera quando praticado em larga escala. Quando você compostar aquele saco de restos de feira, estará evitando a produção de gases poluentes e ainda armazenando carbono no solo, do seu vasinho ou jardim. É a ideia de que pequenas ações somadas podem ter um reflexo global. Outro benefício é a autonomia e economia. Produzir adubo em casa ou na comunidade significa gastar menos com insumos agrícolas. Famílias podem adubar hortas urbanas com seu próprio composto em vez de comprar adubo químico. Agricultores familiares podem reduzir a dependência de fertilizantes industriais onerosos. Isso traz independência do pacote do agronegócio e empodera comunidades a serem soberanas nos seus sistemas alimentares. A Revolução Verde propagou a visão dos insumos externos para tudo. Adubo no quilo e veneno na prateleira. O que endivida pequenos produtores e empobrece o solo. A compostagem, junto com outras práticas agroecológicas, aponta para outra rota. De baixo custo, trabalho coletivo e respeito à natureza. Nesse sentido, compostar é também um ato de resistência ao modelo industrial de agricultura. Transformar o que era lixo em adubo também é revolucionário, porque questiona a lógica linear de usar e descartar do sistema em que vivemos, propondo um ciclo mais circular de cuidado e renovação, como lá na França, que desde 2024 a separação do lixo orgânico se tornou obrigatória. O resíduo tem que ser encaminhado ou coletado pelo município para que ocorra a compostagem. Uma horta comunitária com composteira, por exemplo, vira espaço de aprendizado para as crianças e adultos, reconectando moradores urbanos com o processo de produção de comida. As pessoas passam a perceber de onde vem o solo fértil, a valorizar quem produz o próprio alimento e até mudar hábitos, como separar o lixo corretamente e consumir mais alimentos frescos. Compostar em grupo pode gerar mutirões, trocas de experiências e, claro, muito adubo, fortalecendo os vínculos sociais. A compostagem é inclusiva e adaptável, do pequeno gesto solitário de cuidar do seu baldinho de compostagem na cozinha até projetos maiores de bairro. Em todos os casos, o benefício não é só o adubo em si, mas também a mudança de consciência. Passamos a olhar as cascas de frutas com outros olhos, entendendo que nela há vida latente. Esse despertar faz parte da missão do Muda Floresta, mudar a relação com a natureza, cultivar respeito pelos ciclos e perceber que a floresta também começa no balde de compostagem da nossa casa. De alguns anos para cá, a agroecologia e o uso de produtos amigáveis ao meio ambiente têm sido fortemente incentivados e esses bioprodutos têm essa característica. Claro que quando iniciamos esse projeto e realizamos o investimento nesta planta que temos aqui, foi uma quebra de paradigma. Nos dedicamos a quebrar esse paradigma, levando, por meio de capacitações e encontros com agricultores e camponeses, os benefícios que esses bioprodutos oferecem. Quantos litros de água potável você imagina que são desperdiçados cada vez que acionamos a descarga? A resposta costuma surpreender.
cerca de 6 a 12 litros de água por descarga nos vasos sanitários mais convencionais. Em contraste, os banheiros secos se apresentam como uma solução mais inteligente e ecológica. Tratam os dejetos sem usar a água, através de processos de compostagem e desidratação, transformando o que seria poluente em recurso. Um banheiro seco, também chamado de sanitário compostável ou ecológico, é um tipo de sanitário que não utiliza descarga com água para eliminar os dejetos. Em vez disso, as fezes e as urinas são coletadas separadamente ou juntas em um recipiente seco, onde passam por um processo de compostagem ou secagem acelerada. Após um período de decomposição, o resultado é um material estabilizado que pode ser utilizado como adubo ou disposto de forma segura na natureza. Em outras palavras, aplica-se o mesmo princípio da compostagem aos resíduos humanos, devolvendo ao solo em vez de contaminá-lo, economiza água potável, reduz a carga nos sistemas de esgoto ou elimina a necessidade de fossas sépticas, previne a contaminação de rios e lençóis freáticos e ainda produz fertilizante rico em nutrientes. No aspecto técnico, a base de funcionamento de qualquer banheiro seco é simples: separar os dejetos do contato com a água e promover condições favoráveis para a decomposição. Isso geralmente envolve o uso de substratos secos, como a serragem, palha, folhas secas e até pó de serraria, o que cobre as fezes após cada uso, absorvendo a sua umidade e cheiro. Muitas vezes também inclui a ventilação forçada, para eliminar gases e ajudar a secar mais ainda o material. Com esses princípios em mente, vamos falar dos principais tipos de banheiros secos existentes, mostrando diferentes designs e aplicações, e que não é mais uma solução única, mas uma família de soluções adaptáveis a diversas situações, do uso individual em uma casinha de campo a instalações para comunidades maiores. A humanidade está fazendo uma coisa que é um contrassenso. Primeiro, tem essa questão da água como um elemento finito. Segundo, da quantidade de energia e de investimento que necessita para se produzir, captar e se produzir uma água potável. E depois é utilizar essa água potável para meio de transporte dos nossos dejetos. Banheiro seco de balde é o modelo mais simples e acessível. Consiste basicamente em um assento acoplado a um balde removível. Após utilizar, a pessoa cobre as fezes com material secante rico em carbono. Por exemplo, serragem, maravalha, pó de café seco ou terra seca. Esse material não só elimina odores, como inicia o processo de decomposição. O composto resultante, quando bem decomposto, pode ser usado em árvores, jardins florais ou mesmo em lavouras de longo ciclo, retornando os nutrientes ao solo. Esse tipo de banheiro de balde é ideal para residências individuais, sítios ou até uso emergencial temporário, dado seu baixo custo e facilidade. Basta um recipiente, material seco, num local para descarte compostável. Banheiro seco com a separação da urina. Neste modelo, o assento sanitário é especialmente projetado para segregar a urina das fezes, no momento do uso. Geralmente há uma divisória ou funil frontal no vaso, que vai coletar a urina e a encaminha para um recipiente ou uma tubulação separada, enquanto somente as fezes caem no coletor principal. Ao não misturar líquidos e sólidos, conseguimos manter as fezes mais secas, facilitando sua compostagem e minimizando odores. Após o número 2, do mesmo modo, cobre-se as fezes com a serragem ou material seco. A urina coletada pode ter destinos diversos, armazenada e usada posteriormente como uso agrícola, ou pode até ser drenada diretamente a um círculo de bananeiras ou um jardim filtrante. Enquanto isso, as fezes seguem para serem compostadas. Banheiro seco de compostagem contínua, com câmara fixa. Aqui entram os modelos onde as fezes não são coletadas em baldes móveis, mas sim cai diretamente em uma câmara fixa de compostagem sob o sanitário.
Essa câmara pode ser uma espécie de caixa grande ou tambor fixo, instalada embaixo do piso do banheiro. Às vezes requer que o banheiro seja elevado, tipo um mezanino ou plataforma, para dar espaço à câmara embaixo. Em alguns designs, há 2 câmeras geminadas. Enquanto uma fica em uso recebendo os dejetos novos, a outra permanece fechada curando o material depositado anteriormente. Alternar entre as câmaras garante que o composto tenha tempo suficiente para se formar antes de ser retirado. Existe um modelo popular em bioconstrução no Brasil que utiliza bombonas, um tambor de 200 litros. Uma bombona fica sob o assento, recebendo as fezes e mais serragem. Enquanto enche, é selada e trocada pela bombona ao lado que está vazia. A bombona cheia fica então compostando por 6 a 12 meses, preferencialmente exposta ao sol e ventilada, para que ocorra a termofilização, o aquecimento interno. Então se dá para resumir, todos os tipos compartilham os mesmos princípios de base: evitar muita água, adicionar matéria seca e promover a aeração e tempo. Mas variam conforme sempre o contexto. Essa diversidade reforça que é possível sim viver sem descarga de maneira civilizada. A escolha do modelo depende de fatores como o número de usuários, o clima e se o objetivo é utilizar o adubo resultante ou apenas dispor dele. E claro, os recursos disponíveis para a construção. A gente tem ficado muito feliz com isso aqui, porque era uma coisa que a gente queria fazer já há um bom tempo e não estava conseguindo, né? Não estava conseguindo o tempo, não estava conseguindo a atenção para colocar isso aqui em prática. E não só porque a gente gostou disso aqui, do jeito que ficou, mas porque a gente vai poder estar dando a verdadeira atenção que os nossos dejetos merecem, né? Porque são recursos. Não faz sentido na nossa cabeça jogar ele na água e depois ter que tratar a água. Então aqui esse recurso, ó, vai virar um super elemento aí pra gente devolver pra natureza, porque a gente tem que considerar que a gente tirou dela. Estamos devolvendo, fazendo o mínimo que a gente pode pra... Se a gente não fazer isso, a gente tá desperdiçando, né? Conhecer os tipos é um passo, mas implementar um banheiro seco exige atenção e alguns cuidados práticos. Neste bloco, vamos apresentar orientações essenciais para quem se interessou pela solução, abordando tanto a construção e instalação quanto a manutenção diária de um banheiro seco. A cobertura após o uso. Todo usuário deve se habituar a, logo após o número 2, lançar uma porção generosa de material seco de cobertura sobre as fezes. Uma descarga manual. Serragem fina, por exemplo, é excelente para abafar odores e umidades. Folhas secas trituradas, capim seco picado ou até a terra bem seca peneirada podem funcionar. Gerenciamento da urina. Nos sistemas em que a urina não é separada, é crucial o equilíbrio da matéria seca. Se perceber muito líquido acumulado no fundo do recipiente, deve-se aumentar a quantidade de serragem, melhorar a ventilação ou adicionar materiais mais absorventes, como pó de coco, cinzas secas. No caso de sistemas com separação, a urina coletada deve ser periodicamente esvaziada de seu tanque ou bombona, para evitar transbordo. Manutenção e higiene. Um banheiro seco bem projetado requer surpreendentemente pouco trabalho no dia a dia. Mas alguma manutenção periódica sim é sempre necessária. É recomendado inspecionar sempre a ventilação, garantindo que o tubo não esteja obstruído e que o chapéu, se houver, esteja permitindo um fluxo de ar contínuo. Na parte interna, manter o banheiro sempre limpo como qualquer outro. Pisos, assentos e demais superfícies podem ser higienizadas regularmente. O uso do álcool ou soluções naturais evita jogar água em excesso. Tempo de repouso e uso do composto final. Reforça-se que a eficiência sanitária do banheiro seco está em dar tempo para a natureza atuar. Se o processo de compostagem não for termofílico, quente o suficiente, os patógenos humanos precisam de tempo para morrer ou serem consumidos por outros micro-organismos. Assim, o conteúdo coletado deve ficar compostando pelo período recomendado,
de 6 meses a 1 ano, dependendo do sistema e do clima, antes de sua destinação final. Só então teremos um composto seguro. O maior desafio dos banheiros secos é cultural, não técnico. Ou seja, exigem que as pessoas desaprendam a noção de que os nossos dejetos devem ser imediatamente levados para longe com muita água. Em muitas situações, bastam poucos dias de uso para alguém perceber que um banheiro seco bem cuidado não difere em nada de um banheiro comum em termos de conforto. E ainda vem com a satisfação de poupar água gerando adubo. Em eventos de permacultura ou eventos de rua onde se instalam banheiros secos temporários, ao final os usuários ficam impressionados de não sentirem cheiro e entendem o valor da serragem. Tudo isso serve para naturalizar a prática e mostrar que lidar com nossos resíduos é tão importante quanto lidar com o nosso sustento. Amada minhoca, a compostagem chegando na sua porta. Amada minhoca, a compostagem chegando na sua porta. Junte-se a nós, vamos compostar para um mundo melhor. Tudo vira terra, tudo vira terra. E vocês podem achar estranho que um podcast sobre agroecologia e agrofloresta está falando sobre banheiro. Mas é só mais uma forma da gente falar e repetir que precisamos reinserir o ser humano nos ciclos da natureza, de forma harmoniosa e principalmente inteligente. No fundo, tratar adequadamente dos resíduos, sejam restos de comida ou excrementos, é um gesto de humildade e parceria com a terra. É reconhecer que dependemos do solo saudável e de água limpa, e que nossas ações cotidianas podem regenerar esses bens comuns. Vamos imaginar então o seguinte quadro: uma horta comunitária verdejante no quintal de casa ou de uma escola, nutrida pelo composto feito coletivamente. Ao lado, um banheiro seco bonito e bem cuidado, onde nada cheira mal. E cada pessoa, ao sair, deposita um punhado de serragem como quem planta uma semente. Esse cenário, que poderia parecer utópico, já vem sendo realidade em vários cantos, fruto da união entre conhecimento e técnicas de saberes tradicionais. De fato, ao adotar compostagem e saneamento ecológico, retomamos práticas ancestrais com a ajuda de técnicas modernas, unindo a sabedoria antiga à inovação atual. É a convergência entre o que os nossos antepassados faziam intuitivamente e o que a ciência hoje comprova. E a gente não vai cansar de falar sobre isso aqui. Por outro lado, práticas como compostar e usar banheiro seco questionam estruturas estabelecidas. Elas tiram o poder de grandes corporações, seja a indústria do fertilizante químico ou as companhias de saneamento que lucram com água e tratamento, e devolvem o poder às pessoas e comunidades. Ao transformar resíduos em recursos, exercemos autonomia e reduzimos nossos impactos direto e até no bolso. E por falar de recursos, uma espécie de fungo amazônico foi descoberta por estudantes de Yale. Ela consegue degradar poliuretano, que é um tipo de plástico, e mais impressionante, fazê-lo até sem oxigênio. Exatamente o que mais falta nas camadas mais profundas de aterros sanitários. É o poder dos decompositores em ação, via enzimas que dissolvem moléculas difíceis, que devolvem esse material ao seu ciclo. Mas claro, não existe solução mágica. Os plásticos são muitos, as realidades por demais complexas. E o que funciona no laboratório precisa de logística, cuidado e escala no mundo real. Ainda assim, a lição é direta. Quando damos condições, os decompositores respondem. E é disso que se trata o episódio de hoje inteiro. Técnicas práticas para alimentar a microvida.
aumentar a disponibilidade dos nutrientes e transformar resíduos em fertilidade, do balde borbulhante ao solo vivo. E dando mais um passo da terra, são esses passos firmes no chão que constroem uma caminhada de mudança. E vamos reforçar o convite à ação. Que cada ouvinte experimente dar mais esse passo da terra na sua vida. Pode começar pequeno, uma composteira pequena na cozinha, ou visitar um sítio que use banheiro seco para conhecer. O importante é não ter medo de sujar as mãos de terra e participar do milagre da transformação. Porque na natureza, fim é começo. O fim do que consideramos lixo é o começo de um solo fértil. O fim do desperdício da água na descarga é o começo de uma nova consciência sobre saneamento. Tudo está interligado. Se você ficou com alguma dúvida, dia 30 de agosto, agora, teremos uma live no YouTube às 19 horas, para tirar dúvidas sobre a compostagem. Teve qualquer problema tentando compostar? Vem conversar com a gente. Contamos com a sua presença e não esqueça de compartilhar esse podcast com todo mundo. O futuro será agroecológico ou não será. Cultivar o solo é cultivar a nós mesmos. Fechar os ciclos é abrir caminhos para um futuro de abundância. Florestas ou nada. Junte-se a nós, vamos compostar.